Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa terceira palestra da Semana do Meio Ambiente e Mostra de Saberes do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou Cecílio Porcino, professor de Biologia, e serei o moderador da palestra. E antes de iniciarmos, gostaria de passar a palavra para a professora Márcia, coordenadora do Ensino. Olá, boa noite a todos. Então, eu estou aqui também para dar boas-vindas a todos vocês, né? Nós estamos aí no segundo dia de eventos, né, da Mostra de Saberes, da Semana, né, de Meio Ambiente Mostra de Saberes. Essa programação de hoje foi feita muito pensando em todos os nossos alunos do campus, mas bem especialmente, né, para os do noturno, né, por isso que estamos começando nesse horário. Então, sejam muito bem-vindos, né, os estudantes dos cursos de administração, do curso de administração do primeiro e do terceiro período, e também dos cursos aí concomitantes da eletrotécnica. Fizemos, né, como eu disse, esse momento pensando em vocês e também nos demais estudantes do campus. Eu gostaria, então, também de agradecer a equipe organizadora, né, desse evento, assim como de todas as atividades que estão acontecendo desde ontem. Eu vou listar aqui todos da comissão, que é a professora Mari Duol, professor André Grube, professor Cecílio, professor Eduardo, Gabriel Augusto, Gabriel Lopes, a professora Luciane, a professora Renata. Agradecer também ao Gessé, que está aqui com a gente hoje, aqui fazendo a transmissão dessa palestra. E, enfim, a todos vocês, queria aí dar boas-vindas ao professor Gabriel Augusto, né, que vai proferir essa palestra, Panorama Histórico e Perspectivas dos Principais Acordos de Proteção do Meio Ambiente. Ontem eu falei na abertura, né, a gente está vivendo aí momentos muito difíceis, né, com relação à questão ambiental. Eu acho que essa palestra deve tocar em alguns desses pontos, né, para a gente pensar aí nesses acordos que estão acontecendo aí de proteção com o meio ambiente. Então, que seja um momento de reflexão, que vocês aproveitem bastante aí a palestra. Obrigada. Muito obrigado. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Mari Duó, coordenadora da comissão, né, que está fazendo o evento, por favor. Obrigada, Cecílio. Obrigada, Márcia. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Então, como Cecílio me apresentou, meu nome é Mari. Eu sou uma das coordenadoras, né, da comissão da Semana do Meio Ambiente, do Mostra de Saberes, e a gente vai dar hoje a continuidade da nossa programação, né, e atendendo hoje especificamente, não somente, né, mas principalmente o pessoal do noturno, né, da administração, do concomitante, que nem sempre pôde assistir às nossas palestras que aconteceram no período durante a manhã e durante a tarde de ontem, né. Como eu havia falado ontem mesmo com vocês, a semana, né, do Mundial do Meio Ambiente, na verdade não é uma semana, é um dia do meio ambiente, e ele é comemorado mundialmente, né, no dia 5 de junho. E ele veio para trazer uma conscientização da população humana, né, de todos os problemas ambientais que a gente, né, tem causado, e é uma forma também de conscientizar o que a gente precisa fazer, quais são as nossos próximos atos, né, que a gente tem que fazer para poder mitigar todos esses problemas que o ser humano vem causando. E como novidade também, eu venho fazer a abertura, né, fizemos ontem, e venho trazer para vocês também 2 concursos aqui. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Aí, acho que tá apresentando já, né? Um concurso de desenho, né, com temática ambiental. Vai ter a premiação do primeiro e do segundo lugar, tá? E a gente pede para os materiais, quem for fazer, enviar para a gente até o dia 23 de junho, para o e-mail meioambiente.iftm.ptm@gmail.com. E cada pessoa só pode enviar um desenho, tá? E o outro concurso que a gente vai ter é o concurso para fotografia, tá? Concurso de fotografia também
com temática ambiental. Também a gente vai premiar o primeiro e o segundo lugar. Também deve enviar o material até o dia 23, tá? Por e-mail meioambiente.iftm.ptm@gmail.com, tá? Então eu convido todas e todos vocês para participarem desses concursos com a gente nesse mês, né, de comemoração do meio ambiente. Vamos então agora, né, continuar a nossa programação. Agradeço o nosso palestrante e chamo o Cecílio para fazer a apresentação para a gente. Obrigada. Obrigado, Mari. Agora vamos chamar Gabriel Augusto da Silva Chaves, né, que é o nosso palestrante. Ele é licenciado e bacharel em Geografia, especialista em Gestão Ambiental, mestre em Geografia Urbana pela Universidade Federal de Uberlândia e é professor da Rede Pública Federal desde 2018. A palestra que ele vai trazer para nós hoje será o panorama histórico e perspectiva dos principais acordos de proteção do meio ambiente. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Cecílio. Obrigado aí aos demais colegas, membros da comissão, a Márcia, o Gessé, que está nos ajudando aqui na parte técnica. E cumprimento também todos aqueles que nos assistem agora. Sejam vocês aí, espectadores, estudantes do Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Patos de Minas, ou sejam espectadores aí externos, né? Uma das questões positivas do ensino remoto, uma das poucas, talvez, né? É o fato de que esses eventos, por serem realizados de maneira remota e transmitidos pelo YouTube, como é o caso agora, possam ser, abranjam, né? Eles têm um alcance muito maior do que normalmente teria um evento realizado de maneira presencial. Então, o sinal da internet aí nos permite chegar a qualquer que seja a localidade na superfície terrestre, então isso é muito interessante, importante e ajuda até mesmo a divulgar mais a instituição como um todo, né? Bom, eu estou aqui no Meet e eu não tenho acesso aqui, pelo menos não vou ficar visualizando o chat, né? Eu estou com outro monitor aqui do meu lado, ligado no YouTube, mas eu não vou ficar olhando para o chat, até para que eu não me perca aqui na minha concentração. E aí, quem tiver interesse aí de contribuir, seja com comentários que possam acrescentar a palestra ou questionamentos, fiquem à vontade, coloquem aí no chat, que o Cecílio e os demais colegas aí da comissão vão ficar atentos e ao final da minha fala, a gente abre aí para um debate, para questionamentos, para que tenhamos esse momento de interação. E digo isso porque é uma palestra, né? E como tal, a norma de uma palestra, normalmente, ela é feita com o palestrante monopolizando, entre aspas, a fala. Eu vou tentar falar aí, talvez, uns 50 minutos, 1 hora, e aí, na sequência, a gente abre para que vocês possam também contribuir. Tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Antes de partir para a palestra propriamente dita, eu sempre que participo de eventos, né, sou ainda recente na rede federal, mas já participei de alguns eventos e sempre que tenho a oportunidade de falar, de maneira assim aberta, pública, eu gosto sempre de destacar o papel importantíssimo que tem esta instituição, em nome da qual agora eu falo, né, e para a qual eu falo, que é o Instituto Federal. Infelizmente, muitos ainda não conhecem, vou aproximar aqui da câmera, ó, infelizmente, muitos ainda não conhecem essa logomarca, esse símbolo aqui, esses 9 quadradinhos vermelhos ou verdes e o círculo vermelho, que são aqui o que representa a logomarca do Instituto Federal. O Instituto Federal tem pouco mais aí de 10 anos, né, de fundação, ou de criação com esse formato, com esse nome, e presente em todo o Brasil, todos os estados, todas as regiões, e ele garante um ensino público, gratuito, de qualidade, para milhares e milhares de jovens em todo o país. O Instituto Federal está presente aí em localidades, em cidades muito pequenas, que se não fosse a presença da escola, certamente muitos daqueles jovens ali não teriam as oportunidades que tem a partir da escola, né? Então eu digo isso
pode talvez parecer até meio pedante, mas eu faço questão de dizer isso para que nós não apenas conheçamos mais, porque esse aqui é patrimônio público do Brasil, e por consequência valorizemos mais também o nosso ensino público, porque há um senso comum aí, segundo o qual o ensino no Brasil não presta, sobretudo o público, né? E os IFs estão aí para desmentir quem afirma isso. Então, eu sempre falo com muito orgulho que sou professor do Instituto Federal. Espero que vocês, estudantes do Instituto, tenham também esse orgulho, sintam-se sempre alegres por ter a oportunidade de estudar na escola. E quem não é membro da escola, seja como professor, como técnico, como aluno, que conheça mais, né, e passe também a abraçar a causa, porque é um patrimônio público de todos nós brasileiros. Tá joia, galera? Beleza? Então, vamos lá. Agora sim, estou vendo aqui pelo YouTube que agora são 57 pessoas assistindo. Então, peço aí para quem ainda não compartilhou com os colegas, está faltando muita gente aí, hein? Possa fazer isso para que mais pessoas tenham acesso àquilo que eu vou agora compartilhar com vocês aqui. Compartilhando minha tela. Beleza, compartilhado, ok. Pessoal, então olha só, como a Mari bem já adiantou, no último dia 5 celebrou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí é extremamente comum que várias instituições mundo afora, inclusive escolas, realizem eventos como esse que o IFTM Patos de Minas está realizando agora, para que possamos trazer aí à tona discussões muito pertinentes, muito importantes para o momento atual da relação humana com o meio em que nós vivemos, né? Então, eu peguei aqui como tema geral dessa minha fala os acordos ou alguns dos vários acordos estabelecidos aí a nível internacional relacionado à causa do meio ambiente. Eu não vou ficar aqui, durante a minha exposição, falando sobre acordo por acordo e descrevendo, né, o que foi deliberado em cada um deles. Não vou fazer isso porque você pode fazer isso numa simples pesquisa do Google, né? Eu apenas utilizei os acordos ambientais como um pano de fundo, como vamos falar assim, uma desculpa, né, para tratar de outras questões ligadas a essa temática. Até para que a minha fala não fique monótona, não fique muito enfadonha, e vocês possam também aí se interessar mais pelo assunto. Joia, joia? Então vamos lá, ó. Segue comigo aqui os slides, que a minha fala vai ficando, espero, cada vez mais clara a partir disso. Eu começo aqui, ó, nessa primeira imagem, de maneira proposital, colocando homem de um lado, natureza de outro. É muito comum, hoje não tanto mais, né, mas me lembro na minha infância, quando ainda estava ali no ensino fundamental, eu tive um livro de geografia, não vou lembrar ipsis literis o título do livro, né, mas era mais ou menos assim, ó. Geografia Geral e do Brasil, : Sociedade, Natureza, ou Homem, Natureza, alguma coisa assim. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, até mesmo em trabalhos acadêmicos aí, né, livros, como eu mencionei, é muito comum você ver colocado homem e natureza, ou homem e meio ambiente em lados opostos, como se rivais fossem, como se tratasse de dois assuntos, dois conceitos antagônicos, e que, em variados momentos, conflitassem, né? Digladiassem aí, cada um querendo superar o outro. Eu digo isso porque, na prática, é muito comum que a gente veja exemplos dessa relação conflituosa entre homem e natureza. Eu, por exemplo, falo agora da cidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Quem conhece Uberlândia deve ter ouvido falar, por exemplo, de uma avenida que é a mais importante da cidade, chamada Rondon Pacheco. A Avenida Rondon Pacheco, assim como várias outras cidades, Brasil afora, foi construída num fundo de vale, sobre um córrego. Ou seja,
O avanço da ação humana, né, a expansão urbana nesse caso, se deu, no caso da avenida, sobre um fundo de vale, um córrego. Todo verão, todo período de verão, quando as chuvas tornam-se mais intensas, o que acontece? Passa a haver um conflito, né? Porque a água, ela vai buscar o lugar que é dela. E qual é o lugar dela? O fundo do vale. Então, começa o verão aqui em Uberlândia, lá em novembro, dezembro, quando as chuvas tornam-se mais volumosas, pode saber que a Rondon Pacheco vai inundar. E o mesmo acontece em várias outras cidades, principalmente do mundo subdesenvolvido, né, onde o planejamento urbano não foi algo que teve muita atenção dos legisladores, dos governantes. Hoje ainda não tem, né, mas já mudou um pouco o cenário. Eu cito o exemplo aqui, né, que me veio à mente, da avenida, mas eu poderia citar, por exemplo, várias cidades costeiras, cidades litorâneas que vêm sido aí, ou vêm sendo, quando ocorrem algumas tempestades, ou em virtude do aumento do nível do mar, vêm sendo danificadas aí, ou destruídas, justamente por conta da ação da água marinha, por exemplo, ou seja, uma relação conflituosa, né, entre homem e natureza. Acredito que todos que agora me ouvem e assistem concordam com isso, né, que a espécie humana não tem ou não mantém uma relação harmoniosa com o meio, apesar de dependermos 100% do meio ambiente, da natureza, dos recursos, nós, infelizmente, não temos uma relação de harmonia, de sustentabilidade com esse meio. E aí, para que comecemos aqui a refletir mais sobre o assunto, eu lanço uma pergunta retórica. Partindo dessa ideia, então, de que hoje não temos uma relação harmoniosa com o meio, com o ambiente, a pergunta que eu lanço é essa aqui, ó. Será que já houve, em algum momento da existência da espécie humana, alguma harmonia nessa relação? Tá aí lançada a pergunta retórica, tá? Para que você pense nela de maneira aí, reflita, né, sobre esse questionamento. Já houve harmonia na relação entre homem e meio ambiente? E aí, de maneira proposital, eu selecionei essa imagem aí, né, que você vê ao fundo da pergunta. Do lado esquerdo, 3 exemplares da espécie humana, Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, e ali do lado direito, ao fundo e segundo plano, algumas espécies. Aqui me parece alguma espécie de cavalo, lá ao fundo algum bovino, enfim, tá claro, é a ideia da caça, né? Os humanos ali à espreita, esperando o melhor momento para atacar. Então, eu lanço a pergunta, será que já houve harmonia na relação entre homem e natureza? Você talvez se remeta a esse momento da história, né? Não, professor, talvez lá na pré-história, talvez lá quando o homem era nômade e vivia da caça, da pesca, da coleta, ali provavelmente havia alguma harmonia, né? Não tinha indústria, não tinha carro queimando petróleo, não se praticava agricultura, então não se desmatava. Pois bem, o senso comum normalmente nos leva a raciocinar assim, né? Que já houve um momento de perfeita harmonia. E aí, buscando em algumas obras, eu me lembrei deste livro aqui, ó. Não sei quantos aí já tiveram a oportunidade de ler Uma Breve História da Humanidade, de um historiador israelense chamado Yuval Noah Harari. O título e o tema do livro podem parecer, num primeiro momento, bastante pretensiosos, né? Como que alguém se aventura a falar sobre a história da espécie humana num livro de 300 e poucas páginas? Pois bem, apesar de ser pretensioso isso, o Harari ele consegue, de uma maneira bem didática, simples, fazer o que ele propõe, que é uma breve história da humanidade. Separei 2 trechos aqui, ó. Olha esse primeiro. O Homo sapiens, ou seja, a nossa espécie, levou à extinção cerca de metade dos grandes animais do planeta, muito antes de os humanos inventarem a roda, a escrita ou ferramentas de ferro. Ou seja, segundo Harari, que fez uma pesquisa bibliográfica também profunda para elaborar o livro, ele nos conta isso aí, ó. Para quem não lembra, a roda, a escrita, ferramentas de ferro, isso aqui data de 5, 7 mil anos antes do presente. Ou seja, segundo ele, há milhares de anos, nós não temos uma relação harmônica com o meio. Olha segundo trecho. Muito antes da Revolução Industrial vocês se lembram, século XVIII, o Homo sapiens já era o recordista entre todos os organismos em levar as espécies de plantas e animais mais importantes à extinção.
Olha aqui de novo, ó, extinção de plantas e animais. E ele termina, temos a honra duvidosa de ser a espécie mais mortífera nos anais da biologia. Ou seja, segundo Harari, essa relação nada harmônica não é de agora, não é do século XXI, não é do século XVIII com a Revolução Industrial, ela data de um período muito anterior, por exemplo, a Cristo. Né? Se nós pegarmos como referência, que ele cita ali no primeiro trecho, a invenção da roda, escrita, enfim. Baseado nisso, ou seja, tomando como pressuposto a ideia de que nós, humanos, não mantemos essa relação pacífica com o meio, será que houve algum momento em que a humanidade parou, refletiu e chegou à seguinte conclusão: poxa, estou fazendo tudo errado, preciso mudar minha maneira de agir? Imagine a humanidade pensando assim. Dessa maneira, eu lanço uma segunda pergunta aqui, ó, para refletirmos. Aí, propositalmente também, né? Um humano olhando ao fundo ali para uma indústria poluidora, à direita, uma alternativa ambientalmente viável para produzir eletricidade, são os painéis solares, né? A pergunta é essa, ó. Em que momento, se é que esse momento já ocorreu, a humanidade passou a se preocupar com o meio ambiente? Você já se refletiu em relação a isso aí? Beleza, se não temos uma relação harmônica, isso é grave. E não temos, segundo o autor que eu consultei, não temos uma relação harmônica há muito tempo. Baseado nisso, será que houve algum momento que a humanidade parou e se preocupou de fato com o meio ambiente? Eu não quero cravar respostas exatas para essas perguntas, porque, primeiro, que eu não sou o dono da verdade, né? E como é um tema das ciências humanas que permite aí diferentes interpretações, eu não quero cravar uma resposta exata e quero justamente levantar a reflexão sobre o tema, tá? Se houve um momento em que a humanidade passou a se preocupar com o meio ambiente, algo que eu acho que pode ser consenso entre nós é que essa tomada de consciência não se deu de uma maneira homogênea entre todas as sociedades mundo afora, entre todos os países. Até porque diferentes países vivem diferentes realidades no que se refere ao cuidado, ou à falta de cuidado com o meio ambiente. Diferentes países, em diferentes momentos, se industrializaram. Né? A industrialização ela não se deu no mesmo instante em toda a superfície terrestre. Baseado nisso, eu fui atrás, pesquisei alguns eventos, alguns acordos, alguns protocolos que podem nos ajudar a chegar a uma resposta. Qual foi esse momento, se é que ele houve, né? Vamos considerar aqui que houve essa tomada de consciência, essa mudança de postura. Que momentos são esses? Vamos lá, então. Agora sim a gente entra aí naquilo que eu chamo de acordos ambientais e que intitula também a minha fala. Olha só, marcos na defesa do meio ambiente. Primeiro que eu listo para vocês, 1863, século XIX, portanto. E aí você já vai contextualizar, do ponto de vista histórico, essa data com qual grande evento da história humana? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela data do século XVIII, XIX, aproximadamente ali, né? 1863 é a data em que foi promulgada aí a primeira lei ambiental. Muitos apontam essa como sendo a primeira lei que, de fato, tinha alguma preocupação ambiental. Criada onde? Olha aí, ó, Inglaterra, para regular a emissão de poluentes na atmosfera. Inglaterra, simples de você compreender por quê, né? A Inglaterra foi o berço da atividade industrial. Então, fica aqui como marca inicial essa lei. Em 1872, encontrei aqui outro fato marcante, a criação do primeiro parque nacional no planeta, né? Primeiro momento em que o ser humano falou, não, vamos cercar essa área aqui para que essa área seja exclusivamente destinada à preservação ambiental. Aqui nós não vamos explorar, não vamos desmatar, será um local segurado, né, ou assegurado aí sua integridade por lei e que, portanto, não terá nenhum uso econômico, pelo menos não do ponto de vista da exploração dos recursos naturais, que é o Parque de Yellowstone nos Estados Unidos, século XIX, portanto, tá aí uma plaquinha, ó, Yellowstone National Park, Parque Nacional de Yellowstone, que ganhou uma fama maior, mundo afora, dependendo da sua idade, você não vai saber do que eu falarei agora.
mas esse parque ganhou fama há alguns, sei lá quanto tempo, viu? Eu lembro disso na minha infância, com o desenho do Zé Colmeia. Alguém lembra aí do desenho animado do Zé Colmeia? O Zé Colmeia é um urso travesso, né? Um urso pardo que vive nesse parque aí e fica fazendo lá suas travessuras, suas peripécias com os visitantes, com os guardas do parque. Outro fato de destaque nesse parque são os geysers. Pessoal aí, ó, que gosta da geografia física, certamente se lembra dos geysers, né? Que são essas fontes termais de água, ó. Aqui a fotografia mostra justamente a fumaça, né? É uma água efervescente. E aqui ao longe o público visitando esses geysers, que, logicamente, para nós no Brasil não temos isso, né? Mas certamente quem visita fica deslumbrado com a beleza e com a capacidade que a natureza tem de nos tocar, de certa maneira, aí, os espetáculos que sabemos que ela produz. Uma curiosidade, né, preparando essa apresentação, eu lendo os textos aí, me deparei com a seguinte realidade, de certa forma triste, né? O parque foi criado no final do século XIX, só abrindo um parênteses aqui, foi criado no final do século XIX, e desde então, cerca de 22 pessoas morreram no parque. Morreram por quê? Porque caíram nessas fontes termais, ó. Olha essa manchete de 2016. Homem morre ao cair em fonte termal ácida em parque nos Estados Unidos. Além de extremamente quente, a água é extremamente ácida também. Então, os visitantes, né, quando vacilam ali, nesse caso aqui, ó, Colin Nathaniel Scott caiu em fonte em área de acesso não autorizado. Ele estava acompanhado de uma moça, desviou da rota, saiu da trilha demarcada e acabou caindo aí em uma dessas fontes. Após um dia, resgate não encontrou mais restos do rapaz. Então, terrível, né? Morrer dessa maneira aí. Tá louco. Mas vamos seguindo aqui, ó. Deixei isso aí por curiosidade. Quando pensamos em Brasil, galera, olha só. O Brasil vive hoje um momento, vou falar mais para frente ali, talvez não seja o melhor dos seus momentos aí no que se refere à questão ambiental. Mas aí eu fiz um panorama histórico aqui sobre o Brasil também. Lá em 1830, antes mesmo daquela lei ambiental lá da Inglaterra, o nosso Código Criminal, lá de 1830, ainda no período imperial, Código Criminal não é uma lei ambiental, viu? É o que o nome diz que é, né? O Código Criminal. Ele estabeleceu como crime o corte ilegal de madeira. Mas aqui a preocupação não era preservar a floresta, não era preservar a flora, era garantir a integridade da propriedade privada. Então, se você lá em 1830 tinha uma fazenda, tinha uma casa, e nessa casa, nessa fazenda, tivesse lá um pé de manga, e você gostasse muito de subir no pé de manga para apanhar manga na época da manga, e chegasse alguém e cortasse o seu pé de manga, esse alguém que fez o corte do pé de manga seria criminalizado por conta desse ato, entendeu? A ideia não era preservar a floresta, e sim garantir a integridade da propriedade privada, mas não deixa de ser um primeiro passo. Cerca de 100 anos depois, já no século XX, aí surgem outras legislações. Código Florestal, Código de Caça, melhor dizendo, Código das Águas, Código de Minas. Aqui também a preocupação não era exatamente preservar o recurso natural, mas sim organizar a exploração econômica desse recurso. Esse trecho aqui de um artigo, ó, fala exatamente sobre isso. Olha lá. Por conta da ênfase dada ao direito de propriedade, não existia efetivamente uma preocupação com o meio ambiente, já que não se considerava as relações de cada um dos recursos naturais entre si, e assim por diante. Você pode terminar a leitura aí. Mas o que eu quero deixar claro é o quê? Por mais que tenham sido iniciativas importantes, iniciais, incipientes, em relação à causa ambiental no Brasil, a preocupação ainda não era assegurar uma qualidade de vida ambiental, bem-estar ambiental. Ainda não era isso, mas já são alguns passos importantes. E aí eu sempre chamo a atenção para vocês aqui para o seguinte, ó, eu estou falando aqui, ó, desde a primeira lei criada lá na Inglaterra, no século XIX, eu estou falando, portanto, de um período que tem no máximo aí 200 anos em relação ao presente, né? Ou seja, essa tomada de consciência do ser humano, ela é muito recente, você está percebendo isso aí? A nossa espécie, Homo sapiens sapiens, existe há cerca de
não há uma precisão de data, mas vou jogar aqui algo entre 100 mil e 200 mil anos. Então, a maior parte de toda a existência humana foi um período no qual nós exploramos, degradamos o meio, mantivemos uma relação nada harmoniosa e só viemos tomar essa consciência, mudar a chavinha, né, ter esse start há 200 anos ou menos. Então, eu quero que você compreenda essa questão temporal também. Avança comigo aqui, ó. Como eu te disse, não há uma resposta exata para aquela segunda pergunta que eu fiz. Em que momento houve essa tomada de consciência? Mas, com certeza, um dos eventos que fez com que nós, enquanto espécie, parássemos e refletíssemos muito em relação à nossa existência foram esses eventos aqui retratados, ó. O lançamento das 2 únicas bombas nucleares em um conflito armado, em um conflito bélico. Hiroshima e Nagasaki, lá em agosto de 1945. A partir da detonação dessas 2 bombas nucleares, o poder de destruição apresentado por elas foi tão intenso que ali a humanidade parou e pensou, poxa, nós podemos sim fazer um estrago gigantesco, hein? Não apenas em relação às perdas de vidas humanas, que aqui foram na casa aí das centenas de milhares, mas também em relação à degradação do meio ambiente em si. Os números apontam, por exemplo, que imediatamente após a detonação das 2 bombas, que foram em dias diferentes, se não me engano, 6 e 9 de agosto de 45, cerca de 200 mil pessoas morreram imediatamente após a detonação das bombas. Outras tantas viriam morrer ali nas semanas, meses, anos seguintes, em virtude dos ferimentos ou das doenças que foram desencadeadas por conta da radioatividade. Então, o final da Segunda Guerra Mundial, aqui retratado, é um marco importantíssimo nessa tomada de consciência. Olha esse outro trecho aqui de um artigo científico, ó. O movimento ambientalista organizado iniciou realmente após a triste ocorrência das bombas atômicas lançadas na Segunda Guerra, em Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos. Foi a partir deste episódio que o ser humano percebeu o imenso potencial destruidor que podemos ter. Então, aqui eu estou elegendo, na minha apresentação, as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki como um divisor de águas. A relação ou a preocupação humana com o ambiente era uma antes das bombas, passou a ser outra após as bombas. Isso vai ficar mais claro à medida que eu seguir com os slides aqui. Beleza, beleza? Tudo ok com a transmissão? Sim, parece tudo ok. Então, sigamos. Vamos lá. Olha aqui alguns exemplos dessa tomada de consciência, dessa mudança aí de postura. Primeiro que eu escolhi para destacar para vocês foi o movimento hippie, lá da década de 60, nos Estados Unidos da América. O movimento hippie, ele não é um movimento ambientalista em si, não é um movimento ambiental, mas é um movimento que, por pregar um estilo de vida não afeito ao consumismo, por exemplo, por pregar um estilo de vida em que se preze mais pelo contato com a natureza, né, um estilo de vida ali mais tranquilo, ele acaba tendo essa conotação também de zelo pelo meio ambiente. O movimento hippie, lembre-se, contextualize comigo aqui do ponto de vista histórico, por ser da década de 60, ele está ali em meio à Guerra Fria. E aí, década de 60, que é o auge da Guerra Fria, você se lembra que havia um medo constante de que, se deflagrada fosse a guerra, o confronto armado entre as 2 grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, haveria ali um conflito nuclear. E aí, aquela amostra grátis, aquela pequena amostra de bombas detonadas lá no Japão, poderia agora ter uma dimensão muito maior. Então, o movimento hippie, ele surge aí na esteira dessa preocupação da humanidade também com o meio ambiente. Outros marcos aqui, ó, do pós-guerra. Já viram essa logomarca? WWF, que é o Fundo Mundial para a Natureza. WWF, a sigla aí está em inglês, que é uma organização não governamental internacional que tem como objetivo maior a luta aí pela causa ambiental. Datada de quando? Década de 60 também. WWF atua também no Brasil.
E aqui o Greenpeace, que eu acredito que seja mais conhecido por todos vocês, que é da década de 70. O Greenpeace é uma organização também não governamental, que luta aí pela preservação do meio ambiente e atua, entre outras formas de atuação, eles são muito presentes nos oceanos, mares aí, coibindo, por exemplo, a pesca predatória, seja de cardume de peixe, seja de baleia, muito comum lá na Ásia, pesca de golfinho. Então, vira e mexe, aí o noticiário traz um certo destaque para o Greenpeace na atuação em relação a essas causas também. Beleza? Então, aqui só para listar 3 importantes marcos aí dessa mudança de consciência no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, a década de 70 vai marcar também o primeiro grande evento, ela fica conhecida, né, a década de 70, por ter abrigado o primeiro evento internacional que tinha como foco reunir chefes de Estado do mundo todo para discutir a questão ambiental, que é a Conferência de Estocolmo. É tida, e repito, como a primeira reunião a se preocupar efetivamente com a causa ambiental. Organizada pela ONU, a ONU tinha sido criada, para quem não lembra aí, lá no pós-Segunda Guerra, né, ao final da Segunda Guerra, em 45. E a ONU, ela cria junto a essa conferência o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, esse start aqui, ele é muito significativo também, por trazer ao debate internacional a causa ambiental. Olha aqui o que eu mais destaco para vocês. Inaugurou em âmbito internacional discussões que buscam equilibrar desenvolvimento econômico e redução da degradação ambiental. Aqui, ó, eu vou até destacar mais, porque é a Conferência de Estocolmo que vai inaugurar isso aqui também, pessoal. Ó, equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução da degradação do meio ambiente. Lembra o nome que damos para isso hoje? Quando falamos na busca do equilíbrio do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, normalmente falamos em desenvolvimento sustentável, que é algo buscado aí por vários governos, né, pelo menos no discurso. Há o discurso muito frequentemente empregado aí por lideranças de busca pelo desenvolvimento sustentável, mas na prática sabemos que não é tão fácil assim. O Brasil esteve presente, viu? Aqui já fazendo um link com a questão ambiental no Brasil, o Brasil enviou representante para a Conferência de Estocolmo em 72, que foi o ministro, não me lembro ao certo, talvez da Casa Civil, enfim, não nos importa agora, ministro Costa e Cavalcante, chefe da delegação brasileira durante a Conferência de Estocolmo 72. Na época, o presidente do Brasil era Médici, 72? Médici, isso. Se eu estiver me confundindo, podem me ajudar aí no chat, aí, compartilhar, mas eu acho que era isso mesmo. Médici, 72. E aqui é simbólico que o Médici não esteve presente. Mandou aí um ministro. Quando o chefe de Estado, mesmo convidado, não se faz presente numa reunião, isso é simbólico, porque costuma demonstrar que para aquele chefe de Estado, e portanto para aquele país, a questão ambiental não é algo de primeira necessidade, algo com que aquele país esteja se importando muito naquele momento. E a frase proferida aqui pelo ministro, ela acaba exemplificando isso, né, confirmando isso. Olha aí a frase que ele proferiu, ó. Desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Década de 70, por mais que a humanidade já começasse a mudar a sua visão em relação ao ambiente, ainda dominava ou predominava no mundo subdesenvolvido, Brasil inclusive, a ideia de que a natureza era infinita, poderíamos explorar à vontade, degradar, desmatar, que isso não traria qualquer problema. Então, primeiro vamos garantir o desenvolvimento econômico e depois a gente tiver essa questão ambiental. Eu acho que a conta chegou, viu, pessoal? Eu vou ainda, ali no final, te mostrar outras imagens, enfim, outras realidades do Brasil, mas acho que a conta desse desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde já chegou e vai sobrar para nós, para eu, para você, para os nossos filhos e netos pagarem essa conta. Só para você ter noção um pouquinho aqui dessa postura do Brasil nos anos 60, 70, dá uma olhada nessa fotografia aqui, ó. Vê se você consegue identificar de onde ela é. Você não identificou de onde é essa fotografia.
eu também não tinha conseguido quando vi ela pela primeira vez. Isso aí é no Brasil, tá, pessoal? É no Brasil. Esse rio aí é o Rio Paraná, um dos mais importantes rios do Brasil. No Brasil, Rio Paraná, a imagem é antiga, portanto ela não está muito nítida, mas ela mostra aí uma sequência incrível de cachoeiras. As cachoeiras até se perdem ali ao fundo, pela baixa qualidade da foto e também por conta do spray da água que sobe ali, ó. Fica no Rio Paraná, ou melhor, ficava, tá? Se você quiser conhecer isso aí hoje, você vai ficar querendo, porque não tem como mais você visualizar, vislumbrar essa belíssima paisagem. Por quê? Porque isso aí hoje está debaixo d'água. Essa foto nos mostra o Salto de Sete Quedas, no Rio Paraná, que infelizmente foi inundado após a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, lá em 1982. A usina de Itaipu começou a ser construída em 71, se não me engano, e ali, 11 anos depois, quando foi formado o lago, essa sequência de cachoeiras aí desapareceu. Por que eu estou te mostrando isso como exemplo da postura governamental do Brasil na década de 70? Porque se fosse hoje, eu garanto com certeza que essa obra, da maneira como foi feita, não ocorreria, tá? Aí você pode contra-argumentar assim, mas professor, e a energia? A gente precisa de energia, ué. Sim, claro, não estou negando essa necessidade. Mas o fato é que, na época, não havia qualquer preocupação com essa questão ambiental. Nem mesmo se imaginava que um belíssimo cartão postal desse poderia representar divisas, ou seja, recursos financeiros para o Brasil, ao termos mais uma belíssima paisagem aberta à visitação. Pensa só, se além das cataratas de Iguaçu, tivéssemos também o Salto de Sete Quedas, que para quem conheceu, era mais belo do que as cataratas de Iguaçu. Teríamos mais um cartão postal para incentivar ainda mais a vinda de turistas para o Brasil, turistas que viriam para cá, consumir e gastar, contribuindo assim também para a economia do nosso país. Mas na época a ideia era o quê? Não, vamos construir, vamos progredir, primeiro o desenvolvimento econômico, depois a questão ambiental. Hoje, primeiro que a pressão dos grupos ambientalistas hoje seria muito maior, né? Então essa obra aí teria muito mais dificuldade para ser aprovada. E segundo que hoje existem inúmeras outras alternativas para se produzir eletricidade, inclusive em relação à maneira de se construir hidrelétricas. Hidrelétricas gigantescas, como é o caso de Itaipu, como é o caso da hidrelétrica Curuí, lá no norte do país, Três Gargantas na China, hoje praticamente não se constrói mais usinas desse modelo, porque elas, apesar de serem grandes e produzirem muita eletricidade, o impacto ambiental que elas geram é gigantesco. Então, a questão ambiental hoje provavelmente impediria a construção desta usina aí. Aqui, abrindo mais um parêntese, uma curiosidade, lendo aí os registros jornalísticos da época, diz que pouco antes de ser alagado, de tudo isso aí ficar debaixo d'água, foi amplamente noticiado, né? Olha só, o Salto de Sete Quedas vai desaparecer, vai ficar debaixo d'água. Aí choveu de gente querendo visitar o Salto de Sete Quedas, muitos ali provavelmente conhecer pela primeira e última vez, ver pela primeira e última vez. E aí, como você está vendo na fotografia aí, ó, as visitações na época seguiam todos os protocolos de segurança, né? Para usar uma frase da moda, seguindo todos os protocolos de segurança. Só que não, né? Segurança nenhuma aí, ó, eu falei de maneira irônica. O fato é que algumas dezenas de pessoas morreram aí também. Seja porque escorregavam, batia a cabeça, ou porque caía na água mesmo. Havia aqui em algum lugar uma ponte, tinha uma ponte aqui em algum lugar, não sei se aqui não, estou só exemplificando. Uma ponte de corda, talvez corda com madeira, alguma coisa assim. E aí, como era gente demais, todo mundo foi para a ponte. Adivinha o que aconteceu? Não arrebentou não, né? Pois é, a ponte arrebentou e aí uma turma foi lançada na água. A maioria nunca mais foi encontrada. Lamentável, mas só a curiosidade aí. E o lamento, não apenas pelas vítimas, mas também por termos perdido aí um cartão postal belíssimo como esse mostrado na fotografia. Ó, e são poucos os registros fotográficos, viu? Eu procurei muitos registros fotográficos e o melhorzinho que eu achei foi esse aqui. Lamentável. Vamos mais. Ó, seguindo aí. Então eu marquei 72 como o ano em que foi realizado o primeiro encontro internacional
em relação aí, ou para tratar de questões ambientais. Outro marco importantíssimo, pessoal, 87, olha só, Protocolo de Montreal. Na década de 80, falava-se muito de camada de ozônio. Na década de 80, explodiram os casos de câncer de pele, mundialmente falando, viu? No Brasil, inclusive. Era muito comum pessoas que eram diagnosticadas com câncer de pele tinham que tratar. E aí, uma das razões apontadas para o grande aumento do câncer de pele era justamente a destruição da camada de ozônio. Aí, em 87, por iniciativa da ONU, após várias reuniões, foi criado em Montreal, assinado em Montreal, o protocolo de mesmo nome, que é um tratado internacional cujo objetivo era o de quê? Substituir compostos gasosos artificiais que eram danosos à camada de ozônio. Que compostos gasosos eram esses? Aí, para quem manja da química, hein? Eram CFCs, os clorofluorcarbonetos. E aí, desde então, esses CFCs eram muito utilizados em, por exemplo, sprays, como esse que eu mostro aí na imagem. Por exemplo, desodorante, inseticida, era utilizado também em geladeiras, em ar-condicionado. Era um gás artificial danoso à camada de ozônio. Então, decidiu-se por proibir a utilização do CFC. E aí, a partir de então, todos esses, ou pelo menos a maioria desses produtos spray, eles vêm no rótulo com essa informação aqui, ó. Não contém CFC, protege a camada de ozônio. Ou essa outra direita, não contém CFC, clorofluorcarbono, inofensivo para a camada de ozônio. Se você pegar lá agora, corre lá no banheiro ou no seu guarda-roupa e dá uma olhada no rótulo do seu Rexona Não Te Abandona lá. Provavelmente vai estar escrito, desde que seja um spray, né? O rolon não vale não, viu? Tem que ser o spray. Vai estar escrito lá em algum lugar, inofensivo para a camada de ozônio ou alguma coisa assim. Por que é marcante falar do protocolo de Montreal? Porque é a partir do protocolo de Montreal que se inaugura o chamado marketing verde. Por que os produtos spray passaram a trazer no rótulo isso aqui, ó? Porque, de uma certa forma, o mercado consumidor passou a cobrar isso. Falou, eu não quero comprar, mercado consumidor, não quero comprar mais um produto spray que seja danoso para a camada de ozônio. Então, por conta dessa mudança de postura do mercado consumidor, até hoje, passados aí mais de 30 anos, os produtos spray trazem isso no rótulo, e a partir disso, hoje é muito comum. Vários produtos que você adquire no supermercado ou numa loja qualquer, trazem lá no rótulo alguma informação relevante do ponto de vista ambiental. Sei lá, você vai comprar um caderno, aí aparece lá, ó, caderno produzido com madeira de reflorestamento, ou caderno produzido com papel reciclado. Você vai comprar, sei lá, uma roupa, aí traz lá na etiqueta, roupa produzida com água de reuso. Então, isso é hoje cada vez mais demandado pelo mercado consumidor. Ou seja, o consumidor ele parte em busca de produtos que sejam ambientalmente corretos. E aí, logicamente, as empresas exploram isso. Você talvez se questione, né? Ou me questione, mas, professor, como que eu vou ter certeza que a empresa realmente produziu ali de maneira limpa, de maneira ambientalmente responsável? Ter certeza nós nunca vamos, né? A empresa ela pode muito bem mentir no rótulo. O que a gente espera é que empresas renomadas não façam isso. Primeiro porque elas têm um renome, né? O nome é zelar. Então, se descoberto for essa tramóia, essa farsa, isso pode pegar muito mal para as empresas. E segundo porque hoje, o que as próprias empresas fazem? Elas contratam certificadoras. Existem empresas especializadas na certificação ambiental. Ou seja, eu tenho uma indústria que produz tal produto. Eu quero produzi-lo de maneira ambientalmente correta e para assegurar que eu estou fazendo tudo ambientalmente correto, eu vou contratar uma empresa X ou Y que vai me dar essa certificação, que vai atestar, que vai confirmar para mim isso aí. Você já deve ter visto, por exemplo, deixa eu lembrar de uma certificação qualquer aqui, ISO. A ISO faz certificações de vários tipos, né? Inclusive em relação a questões ambientais. Produto com a certificação ISO 15010. Estou chutando aqui, né? Os ISO são identificados por números.
pode ser que esse ISO refira-se também a alguma questão ambiental. Vamos mais, avançando. Tratando de Brasil, olha que fenomenal isso que aconteceu em 88 no Brasil. A nossa atual Constituição, ela data de 1988, o ano em que este que aqui vos fala nasceu. Olha aí, eu entregando minha idade. Pessoal, 88, a Constituição do Brasil foi a primeira Constituição do Brasil, uma das primeiras do planeta a abordar de maneira direta, ou seja, a destinar um capítulo específico para a proteção do meio ambiente. Então, isso é muito simbólico. Muito do que foi utilizado ali, né, pensado na hora de redigir a Constituição do Brasil de 88, baseou-se naquelas discussões que começaram lá em 72, na Conferência de Estocolmo. Então, o Brasil, inclusive, na época, foi muito aplaudido por ter trazido na Constituição um capítulo específico para a causa ambiental. Olha aí que questão importantíssima, né? A lei máxima do Brasil trazendo a relevância necessária para a abordagem da temática ambiental. E aí, infelizmente, como contraponto a esse avanço importante, 88, eu lhes apresento essa fotografia, Todos vocês conseguem identificar quem é o moço da foto? O moço da foto é Chico Mendes. Quem foi Chico Mendes? Chico Mendes, pessoal, era um seringueiro, ou seja, ele trabalhava com a extração do látex da seringueira, a seiva da seringueira, o látex. Ele nasceu e criou-se lá na Amazônia, se não me engano, no estado do Acre. E aí, à medida que ele foi se inteirando mais dessas questões ambientais, ele, além de seringueiro, tornou-se um ambientalista. O discurso dele, resumidamente, era mais ou menos assim, Ele pregava que a floresta poderia dar tanto ou mais recursos financeiros, ou seja, poderia gerar tanto ou mais de lucro, se fosse mantida em pé, que se explorasse a floresta, então, sem desmatá-la. Isso daria, segundo ele, muito mais retorno financeiro do que desmatar a floresta para colocar lavoura ou para criar pasto e criar animais ali, praticar pecuária. Esse discurso dele, que ganhou aí uma representatividade a nível mundial, ele inclusive esteve na ONU discursando em defesa do meio ambiente, acabou incomodando muita gente. Tanto é que a morte dele foi encomendada. Por que eu fiz questão de colocar ele aí? Primeiro, para fazer o contraponto. Se de um lado a legislação brasileira avançava em 88, de outro, a mentalidade, a forma de pensar de parte importante dos brasileiros ainda não seguia esse mesmo sentido da Carta Magna. Por que mandaram matar ele? Porque estava incomodando, né? Haviam fazendeiros que acreditavam que seria muito mais interessante para eles desmatar, retirar fora a floresta, colocar gado plantado, que manter a floresta em pé. Então, eu quis fazer esse contraponto aí. A Constituição do Brasil é de agosto, Chico Mendes foi assassinado em dezembro de 88. E aí cito ele, e utilizando aqui a memória dele, a luta dele, eu presto também uma homenagem agora, mesmo que simbólica, a todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros aí que morreram em nome da causa ambiental, né, que não foram muitos. Chico Mendes é certamente o mais famoso, mas não é o único, não foi o primeiro, não foi o último, e, lamentavelmente, isso continua acontecendo no Brasil até hoje. Avança. Aí, ainda falando de Constituição do Brasil, eu separei um parágrafo específico aqui, Quero que você olhe com atenção para esse parágrafo. Ele está lá no capítulo 6, no artigo 225 da Constituição de 88. Olha o que ele diz. A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Se olhou com carinho, principalmente ali, as 4 primeiras linhas, o que foi citado nas 4 primeiras linhas? Citaram-se, ou foram citados, vários ecossistemas. Vários ecossistemas.
Você está sentindo falta de algum ecossistema ali? Ou de algum bioma do Brasil? Olha com carinho, eu vou deixar você pensar um pouquinho aí, ó. Tá faltando alguém? Se tiver faltando alguém, quem que tá faltando? Olha só, no Brasil nós temos 6 biomas, certo? Vamos lá, começando do norte. Bioma amazônico, bioma da Caatinga, no nordeste, bioma da Mata Atlântica, no litoral, bioma do Cerrado, na porção central do Brasil, do lado dele o Pantanal, e lá no sul, bioma dos Pampas. Pois é, destes 6 biomas, só são citados ali de maneira direta e explícita 3, né? Cita-se a Amazônia, cita-se a Mata Atlântica e o Pantanal. Então, não está presente na Constituição do Brasil o Cerrado, a Caatinga e o Pampa, lá no Rio Grande do Sul. Desses 3 biomas ausentes, eu quero dar um destaque especial ao Cerrado, ao nosso bioma aqui na porção central do Brasil. Pessoal, primeiro, por que o Cerrado não foi citado, não foi mencionado na Constituição? Se você pegar o contexto histórico da época, década de 80, anos 70, anos 80, é o auge da expansão da fronteira agrícola, pecuária do Brasil em direção ao centro-oeste. O Brasil começou a ter um destaque mais significativo na produção agrícola a partir ali, ó, dos estados do Paraná e de São Paulo. Primeiro com o cultivo de café. Na verdade, tudo começou com a cana-de-açúcar lá no Nordeste, né? Mas eu estou trazendo para tempos mais recentes. Cultivo de café ali em São Paulo, Paraná, depois a soja e depois tudo que a gente conhece hoje, né? E aí, década de 70, 80, tudo isso foi avançando a partir de São Paulo, Paraná, em direção aqui ao Triângulo Mineiro, estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, até chegar hoje lá na Floresta Amazônica. Ou seja, década de 80, se a Constituição do Brasil citasse o Cerrado, isso poderia, de alguma maneira, trazer alguns obstáculos para a expansão das atividades agrícolas e pecuárias sobre o Cerrado. Ah, professor, mas está na Constituição, não é garantia de nada. A Amazônia está na Constituição e a gente está vendo o que está acontecendo com ela hoje, concordo. Mas o que eu quero te mostrar é o simbolismo. O fato de o Cerrado, um dos biomas mais importantes do Brasil, o segundo maior bioma do Brasil, em extensão, por exemplo, não ter sido mencionado. Não tem sequer uma vírgula que faça menção aí ao Cerrado brasileiro na Constituição. Então, isso é muito simbólico. E qual que é o problema disso? Olha agora. Esse primeiro mapa nos mostra a área de cobertura original do Cerrado. Então, lá em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, o Cerrado ocupava tudo isso aí. O segundo mapa nos mostra o que resta do Cerrado. Eu não achei nenhum mapa mais recente, tá? Esse é de 2002. Acho que foi até melhor mostrar o de 2002, senão a gente ia chorar, né? Se eu encontrasse um mapa de 2021. Então, deixa o de 2002, que já é dramático demais para a gente pensar como será de fato hoje, ou como seria de fato hoje. Ou seja, pessoal, o Cerrado praticamente não existe mais. No Brasil, nós não temos mais Mata Atlântica e, na prática, também aí o Cerrado praticamente já foi embora. Lembra da frase lá do ministro na Conferência de Estocolmo? Primeiro o desenvolvimento, né? Depois a gente preocupa com o meio ambiente. Eu te falei que a fatura já chegou. Por que a fatura já chegou? Antes de eu te mostrar uma manchete, eu quero que você compreenda esse esquema aqui, ó. Essa imagem extraída lá daquela página, né? Água, Sua Linda. Na verdade, isso aqui não é do Água e Sua Linda, é Árvore e Água. Mas eu acho que a proposta é a mesma. Olha o que ele está te mostrando, ó. Cerrado é floresta de ponta cabeça. Para quem não lembra das aulas lá sobre vegetação, as árvores do Cerrado, aquilo que a gente vê na superfície, é cerca de 1/3 do que é a árvore para baixo da superfície. Ou seja, o Cerrado tem árvores com raízes muito profundas. Isso é uma adaptação da planta. Na época da estiagem, da seca, do inverno, essas plantas precisam buscar água lá no subsolo, lá nos reservatórios subterrâneos. Beleza. Essas raízes super profundas auxiliam também nos momentos de chuva o quê? Choveu,
A raiz acaba criando porosidade nesse solo, então essa água vai infiltrar e vai reabastecer, olha aqui a seta indicando isso, ó, reabastecer o reservatório subterrâneo de água. Quando eu retiro essa árvore, desmato, para plantar soja, para plantar cana, para criar gado, eu crio, então, uma vegetação que não é mais a original. Aqui, por exemplo, ó, não parece ser milho, né? Vamos imaginar que seja o milho. Olha o tamaninho da raiz do milho aqui, ó. Ou mesmo que você coloque, por exemplo, capim, braquiária, criação de pasto. A raiz da braquiária não tem uma profundidade significativa. Então, quando vem a chuva, esse solo que não tem mais a mesma porosidade que tinha antes, não vai permitir que a água chegue lá no reservatório. Vai chover, a água vai escoar superficialmente, vai para o rio, vai embora. Ela não é retida lá no subsolo. E aí isso se torna muito grave, por quê, pessoal? Olha agora esse mapa, ó. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil. O Cerrado é o maior berçário, é a região onde mais nascem rios, córregos, ribeirões no Brasil. 8, olha aqui a informação, 8 das 12 bacias hidrográficas do Brasil são irrigadas pelo Cerrado. Nosso Cerrado está mais ou menos aqui, ó. O mapa não é o mais nítido, peço desculpas, mas eu não encontrei outro mapa melhor. Mas só para você ter ideia, esse mapa está nos mostrando os principais rios do Brasil, rios estes que nascem no Brasil. Olha aqui, ó, Rio Xingu nasce no Cerrado, afluente da margem direita do Amazonas. Rio Araguaia nasce no Cerrado, Rio Tocantins nasce no Cerrado. O rio, aqui está Paranaíba, tá errado, é Parnaíba, lá no Nordeste, nasce no Cerrado. Rio Paraguai, que banha o Pantanal, nasce no Cerrado. Aqui na nossa região, ó, o rio Paranaíba, que passa pelo município de Patos de Minas, inclusive, aqui mais ao sul, Rio Grande. Os dois, quando se encontram, formam o Rio Paraná. Aquele rio que eu te mostrei na fotografia lá das cachoeiras. Rio Jequitinhonha, lá no Nordeste de Minas. E o Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, o Velho Chico. Olha a quantidade de rios, só para citar os mais importantes, os mais famosos, que nascem no Cerrado. E aí, se eu não tenho mais cerrado, eu não tenho mais água chegando até o reservatório subterrâneo, chegando, por exemplo, lá no aquífero Guarani, e aí o que vai acontecer? Vai começar a faltar água. Essa manchete aqui, ó, de março de 2017, foi uma matéria especial produzida pela BBC Brasil, em que ela fala da importância do cerrado para o abastecimento hídrico de todas as regiões do Brasil. Todas as 5 regiões. Ó, plantas do cerrado atuam como esponja, recarregando aquíferos. O Rio São Francisco está secando. Lembrando que isso aqui é de 2017, hein? Haverá cada vez menos água em Brasília e a cidade de São Paulo terá de aprender a conviver com racionamentos. O alerta é do arqueólogo e antropólogo Altair Salles, que há quase 50 anos estuda o papel do cerrado na regulação de grandes rios. Então aqui o Altair, certamente um pesquisador muito dedicado, há 50 anos, debatendo sobre o tema, já chegou a essa conclusão, certamente há muito tempo, né, de que o cerrado é importante para garantir segurança hídrica para o Brasil. Esse alerta aqui, né, essa manchete é de 2017. O que será que foi feito pelas lideranças políticas do Brasil desde 2017 para tentar reverter essa tragédia anunciada? Me parece que muito pouco ou nada foi feito, tá? E aí eu tinha falado da fatura, né, que já chegou, o boleto já chegou para a gente pagar. Ó, aqui, ó, 28 de maio de 21, ou seja, semana passada, ou talvez retrasada, né? Governo federal alerta Minas e outros 4 estados sobre a pior seca em 111 anos. Além de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná devem receber alerta de crise hídrica. Todos os estados ali, ó, cobertos em sua totalidade ou em parte pelo cerrado. A situação é classificada como severa. Era para ser reta essa linha aqui, né? Mas você está entendendo. A situação é classificada como severa e a previsão de pouco volume de chuvas para o período. Aí você talvez me confronte assim, né? Professor, mas a seca é porque não está chovendo. Aí eu contra-argumento de outra forma. Ok,
Vivemos um ano, 2021, com poucas chuvas, até porque estamos vivenciando hoje um período de laninha, que é uma anomalia atmosférica. Então, está chovendo menos. Só que, anos anteriores, quando tivemos índices pluviométricos dentro da média, ou em alguns até acima da média, essas chuvas lá atrás não conseguiram chegar até o reservatório subterrâneo, até o aquífero Guarani, por exemplo. Ou seja, o baixo nível dos reservatórios, pessoal, não vem de 2021. Esse é um processo que vem se arrastando há décadas. Lembra lá da Constituição de 88, que não colocou o cerrado? Lembra do avanço da fronteira agrícola e pecuária? Pois bem, então, esse ano, muito provavelmente, choveu pouco, né? E as chuvas aí, a previsão de chuvas aqui para a nossa região do Cerrado, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Goiás, são muito ruins, nada animadoras. Então, não será de assustar que prefeituras de nossa região comecem, daqui a alguns meses, a racionar água, porque os rios estão com nível muito baixo. Há umas 3 semanas eu fui a Goiás, e aí quando eu saio de Uberlândia e vou para Goiás, obrigatoriamente eu preciso atravessar alguma ponte sobre o rio Paranaíba. E aí, olhando para o rio, né, à medida que passava sobre a ponte, eu me espantei com o nível baixíssimo da água. Quando criança, há uns 20 anos, passava por essa mesma ponte e a água chegava bem perto assim da rodovia, né, de uma das margens da ponte. Hoje a água está bem distante, de certa forma até triste. Você vê o galho das árvores, né, que foram alagadas quando feito o barramento hidrelétrico há algumas décadas. Então a situação é de fato alarmante. Ainda dentro dessa temática, deixa eu ver aqui, não. Então é isso, ó. Esse é o primeiro alerta em 111 anos, ó, de serviços meteorológicos. Então, a fatura já chegou, tá? E a previsão, pessoal, é que isso se agrave cada vez mais, infelizmente. Seguindo com os marcos ambientais. Década de 90, 1992. Estou caminhando para o fim aqui já, viu? 1992, 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, foi a vez do Brasil. Conferência de Estocolmo porque é a capital da Suécia, que sediou aquela primeira reunião. 20 anos depois, foi a vez do Rio de Janeiro sediar uma segunda grande reunião com chefes de Estado para tratarmos aí da temática ambiental. Ganhou o nome de Rio 92 ou Eco 92. Aqui, ó, só para ilustrar, eu não pesquisei isso, mas acredito que esse evento tenha sido, pessoal, uma curiosidade aqui, o evento em que o maior número de chefes de Estado esteve reunido no Brasil. Na fotografia, ó, em primeiro lugar aqui aparece o então presida brasileiro, Fernando Collor de Mello, ao lado dele o então presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, e aqui o Carlos Menem, então presidente da Argentina. Mas vieram também o presidente da França na época, François Mitterrand, veio o presidente cubano, Fidel Castro, e vários outros chefes de Estado. Então, isso demonstrava o quê? A grande presença de chefes de Estado. A relevância que os governos passavam a dar à questão ambiental. Algo que foi tratado aqui em 92, e que reverbera até os dias de hoje, é a questão do aquecimento global. A primeira vez em que o assunto aquecimento global foi debatido com mais intensidade, né, que foi tratado aí, dando a ele a importância, a relevância que possui, foi em 92. Tanto é que esse encontro em 92 serviu de base para um outro importante acordo, protocolo, nesse caso de Kyoto. As reuniões em relação ao protocolo de Kyoto começaram em 97, 5 anos depois, portanto, da ECO 92, e ele entrou em vigor em 2005. Vocês se lembram qual era o objetivo maior do protocolo de Kyoto? Olha aqui, ó. Tinha como objetivo reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, por consequência, conter o aquecimento global. Então, a ideia era essa, conter ou reduzir a emissão de gás estufa, sobretudo CO2, por exemplo, e, com isso, retardar ou impedir o aumento global de temperaturas. Países industrializados assumiam um compromisso legal. Na época, tinha-se o entendimento de que o mundo subdesenvolvido, do qual o Brasil fazia e faz parte, não tinha um compromisso formal para reduzir a emissão de poluentes.
Entendia-se na época que tinha que reduzir aqueles países que já tinham poluído muito. E quais tinham poluído muito até então? Aqueles que primeiro se industrializaram. Basicamente, Estados Unidos da América, boa parte da Europa Ocidental, Japão, Rússia, por exemplo. Os demais ficavam, de certa forma, livres, entre aspas, para continuar poluindo. Mas que, em sua maioria, acabaram não poluindo porque... O Brasil, sim, né? Porque o Brasil desmata demais. Mas nem todo país subdesenvolvido tem capacidade econômica mesmo de poluir. Se não tem indústria, isso acaba gerando um impacto positivo, de certa forma, do ponto de vista ambiental. Mas aí chama atenção para isso aqui, ó. Os Estados Unidos, na época, presididos por George W. Bush, filho daquele George Bush que eu te mostrei na imagem anterior, ele, como presidente dos Estados Unidos, se negou a ratificar o acordo, o tratado. Isso foi muito significativo na época, porque ali, ó, comecinho dos anos 2000, pessoal, os Estados Unidos ainda era o país que mais poluía a atmosfera. Hoje não é mais, né? Hoje já foi ultrapassado pela China, mas até então era o maior poluidor do planeta. E aí como? Um tratado, né, um protocolo, melhor dizendo, que busca reduzir a emissão de poluentes para a atmosfera, como que esse protocolo pode ter sucesso se o país que mais polui não participa dele? Em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer é que o protocolo de Kyoto foi um fracasso. Até mesmo o Japão, em 2011, o Japão deixou o protocolo. Em 2011, vocês se lembram, o Japão viveu houve um terremoto seguido por um tsunami no Japão que destruiu parte de uma usina nuclear, gerou lá um transtorno ambiental gigantesco. E aí, naquele momento, o Japão optou por desativar todas as usinas nucleares e convertê-las em usinas termoelétricas que fazem uso de combustíveis fósseis, carvão e petróleo, basicamente. Então, o Japão virou para o mundo e falou, mundo, desculpa aí, viu, mas não vai dar, não. Aquela velha mentalidade, né? Primeiro a minha economia aqui, depois a gente vê a questão ambiental. O Japão fechou por um longo período as usinas nucleares e passou a poluir muito a atmosfera porque ligou as termoelétricas. No encalço do protocolo de Kyoto, que eu te disse foi um fracasso, em 2016, foi redigido, né, depois de longas discussões também, um novo acordo, dessa vez o Acordo de Paris, que basicamente tem o mesmo objetivo que o protocolo de Kyoto, olha aí, ó, cujo objetivo também é o de conter o aquecimento global. Dessa vez, todos os países, desenvolvidos, subdesenvolvidos, industrializados, não industrializados, assumem metas para conter o aquecimento global. Mas, como eu digo aqui, ó, eles assumem um compromisso moral, não legal. Ou seja, metas de modo voluntário. Os países tiveram até 2020 para definir essas metas, e aí, a partir da definição dessas metas, os países passam a serem cobrados aí em relação ao cumprimento dessas metas. Você talvez pergunte, professor, mas e se um país não cumprir? O que vai acontecer com esse país? Não há nenhum dispositivo legal que estabeleça aí a previsão de punição para o país que não cumpra essas metas. Então, não tem lá um código penal para condenar os países que não cumprirem as metas. Mas, na prática, o que pode acontecer? O país que não cumpre essa meta, ele pode sofrer boicote comercial. País A, país B, vocês não estão cumprindo as metas, então vou deixar de comprar aquilo que você produz. Então, é uma forma aí de penalizar os países. Mas, para variar, olha o que aconteceu. De novo, os Estados Unidos da América. E talvez não por coincidência, novamente um presidente do Partido Republicano. Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O presidente prometeu, o que ele prometeu aí? Negociar um retorno futuro ou fazer um novo acordo mais justo para os americanos. Então, Trump fez essa promessa ainda em campanha. Assim que assumiu, em janeiro de 2017, ele deu uma canetada lá, não sei se utilizando uma caneta Bic, talvez sim, ou talvez não, e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Olha a frase que ele proferiu à época, ó. Fui eleito para representar os cidadãos de Pittsburgh e não Paris. Fecha aspas para Trump Donald. Eu tenho certeza que ele não é burro, né? Burro ele não é. Alguém burro não seria
um empresário de sucesso como ele é, e não teria também se tornado presidente dos Estados Unidos da América. Mas acho que ele não teve a melhor das intenções ao, primeiro, retirar os Estados Unidos do acordo, e muito menos quando proferiu essa frase aí, né? Fui eleito para representar os cidadãos de Pittsburgh, não de Paris. O que ele demonstra? Ele demonstra que ele está pouco se lixando para o meio ambiente. Está ignorando, por exemplo, o fato de que vivemos num ecossistema em que o que eu faço aqui reverbera por toda a superfície terrestre. Então, não é porque o Acordo de Paris tem o nome de Paris que ele foi pensado para proteger o meio ambiente só de Paris. Ele vislumbra aí um acordo internacional que beneficia a humanidade como um todo. Mas, enfim, não vou entrar muito nesses detalhes sobre o Trump. O fato é que, felizmente, ele foi derrotado nas últimas eleições, e aí aquele que assumiu no lugar dele, olha aí o que fez. Recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris. Foi um dos primeiros atos de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos da América. É simbólica a fotografia, né? Não apenas por ser a fotografia de posse dele, mas também porque ele está aqui equipado com uma máscara, passando o exemplo que tem que ser dado em momentos de pandemia por todos os chefes de Estado, né? Infelizmente, nem todos agem com essa responsabilidade. Beleza, beleza? Caminhando para o fim aqui, meu povo. E o Brasil? Né? E o Brasil, como é que está atualmente? Eu falei sobre a problemática hídrica em relação ao Cerrado do Brasil, mas e do ponto de vista legal? Qual é a situação atual do nosso país? Vamos lá. Finalizando, em 5 minutinhos eu fecho aqui, pessoal. Primeiro, olhe com carinho para a fotografia. Essa fotografia, apesar de recente, eu acho que ela é histórica. Não positivamente, né? Mas nem tudo que é histórico você sabe é algo positivo, né? Há fatos históricos que são bons, outros não. Nessa fotografia aparece o atual ministro do Meio Ambiente, o excelentíssimo senhor Ricardo Salles. Ricardo Salles é ministro do Meio Ambiente desde o início do atual governo do país. Aqui na foto, ele sorri após uma apreensão pelo IBAMA de várias toneladas de toras de madeira de lei. Isso aí é ipê, maçaranduba, árvores de 300, 400 anos que foram desmatadas e foram apreendidas pelo IBAMA. Ele está sorrindo na fotografia, né? Não sei se eu teria a mesma coragem que ele de sorrir para a fotografia em frente a esse morticínio que está aí, né, atrás dele. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, olha só, antes que me acusem aqui de partidarismo, né, de utilizar essa palestra como palanque, eu sei da minha responsabilidade como professor, sei que este não é o momento de fazer qualquer que seja apologia ideológica, e não é isso que eu estou fazendo, eu estou aqui apresentando fatos. Não à toa eu selecionei propositalmente esta fonte aqui, ó, que é uma fonte simpática ao governo, certo? Então, se uma fonte simpática ao governo está trazendo essa manchete, é porque então o negócio é sério. Olha aí, ó. Desmatamento na Amazônia, em março, é o maior para o mês nos últimos 10 anos. Então, desmatamento na Amazônia, gigantesco. Ah, professor, é o maior nos últimos 10 anos. Quer dizer, então, que há 10 anos tivemos índices de desmatamento muito ruins. E o governo brasileiro há 10 anos não era o atual. Sim, não nego que os problemas ambientais do Brasil são antigos, não começaram de 2 anos e meio para cá. Mas o fato é que hoje, aquele que está hoje no poder, não tem feito algo para mudar essa realidade, tá? E aí, tá vendo aí o desmatamento, né? Agora olha essa outra manchete, ó. Também desse ano, viu? 15 aí de abril de 2021. Delegado denuncia Salles por desmatamento sem precedentes e é demitido. Então, delegado da Polícia Federal, superintendente, ocupava o cargo de superintendente da Polícia Federal no Amazonas, ele, né, cumprindo muito bem o seu dever, identificou algumas suspeitas. Presta atenção no que eu estou falando, viu? Suspeita. Se alguém tem culpa ou deixa de ter culpa, não sou eu que direi. Aí é a Justiça do Brasil que dirá isso, tá? Ele identificou o delegado suspeita
de participação do ministro em esquemas aí de desmatamento, que ele estaria, entre outras coisas, facilitando o desmatamento, dificultando investigações de combate ao desmatamento, facilitando a exportação. E aí o delegado apresentou a denúncia num dia para o Supremo Tribunal Federal, no dia seguinte ele foi demitido. Ele quem foi demitido? O ministro? Não, o delegado. Ou seja, aquele que apontou o problema foi acusado de ser o problema. Sacou a ideia? Triste, né? Eu acho isso muito triste, muito lamentável. Ah, mas o Salles é inocente e vai provar isso. Tudo bem. As suspeitas estão aí colocadas e apresentadas. Então, o que deveria ser feito numa situação de normalidade institucional? Ele se licenciaria do cargo por um certo período, faria a sua defesa, provando a inocência, aí sim ele volta para o cargo, segue a vida, né? Mas parece estar tudo bem, mesmo com todas as evidências, ele segue firme e forte no cargo. Eu lamento muito isso, não sei o que você pensa sobre isso aí, tá? E aí, ó, mais uma manchete que está relacionada diretamente ao que te mostrei antes. Também, ela foi produzida originalmente pela Reuters, que é uma agência internacional, e foi reproduzida no Brasil pelo R7, ó, a mesma agência que eu te mostrei anteriormente. União Europeia mostra desinteresse por acordo com o Mercosul. Bloco mostra preocupação com o desmatamento da Amazônia e o comprometimento brasileiro ao combate à mudança climática. A questão ambiental brasileira hoje tem sido um entrave para que o Brasil estabeleça acordos econômicos, entre eles o acordo com o Mercosul. Tá aí a manchete mostrando isso. Essa outra aqui, ó, último slide que eu te mostro sobre essa questão aí de atualidades do Brasil. 24/5, também do mês passado, ó, manchete fresquinha. Está tramitando hoje, atualmente, lá em Brasília, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, um projeto de lei, que se aprovado se tornará, portanto, uma lei, que prevê uma flexibilização do licenciamento ambiental. Resumidamente, pessoal, o que é o licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental é aquilo que a legislação do Brasil exige de todo o empreendimento, seja uma construção, seja instalação de uma usina hidrelétrica, de um posto de combustível. Para que ele seja construído, ele precisa de um licenciamento, é aquele que vai autorizar a instalação deste empreendimento. E aí, para que haja o licenciamento, primeiro é necessário fazer um estudo de impacto ambiental, que gera um relatório, e depois pode ou não gerar a autorização, a licença. Esse projeto de lei que tramita em Brasília, ele prevê facilitar a obtenção do licenciamento ambiental, ou melhor, na prática, essa lei vai dispensar a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para obras de grande porte, inclusive. Barragens de rejeito da mineração, como Brumadinho, Mariana, que produziram aquelas tragédias, não precisariam mais, por exemplo, de acordo com como está redigido hoje o projeto de lei, não precisaria mais de todo esse trâmite burocrático anterior aí, né? Ou seja, é uma perda lastimável se isso for aprovado. Já passou na Câmara dos Deputados, esperamos aí que o Senado possa barrar, né? E aí, cabe a nós, sociedade civil, que não ocupa cargo eletivo, cobrar daqueles que nós elegemos, né? Então, mandar e-mail para o senador, cobrando um posicionamento ambientalmente responsável em relação a essa questão aí. Uma outra questão, outro projeto de lei que está tramitando, mas eu não coloquei aqui, é em relação à regularização de terras griladas. O que é uma terra grilada? A pessoa invade uma terra, normalmente da União, terra pública, que não é parque, não é reserva indígena, não é nada. É só uma área verde lá parada. E a pessoa invade, desmata, começa a plantar, depois de um tempo ela vai e requer na justiça o direito de propriedade dessa faixa de terra. Tem um projeto de lei que visa regularizar algumas milhares de terras que foram invadidas e griladas nas últimas décadas, nos últimos anos. Ou seja, se aprovada essa segunda lei, vai premiar quem invadiu e se apoderou de uma terra ali, desmatando. Enfim, é outro problema. Os críticos dizem que, se aprovada for, ela vai acabar incentivando que mais gente faça isso, né? Então, às vezes, critica-se muito os movimentos sociais de trabalhadores rurais sem terra, porque eles invadem propriedades privadas.
O que muita gente se esquece é que, primeiro, os movimentos sociais, trabalhadores rurais sem terra, eles invadem, ou melhor, eles ocupam terras improdutivas. No Brasil, toda a terra precisa produzir, ou precisa servir de reserva ambiental, alguma coisa do tipo. Aquelas que não cumprem com sua função, elas são passíveis de desapropriação. É a lei do Brasil que diz isso. Então, critica-se muitos movimentos de trabalhadores rurais sem terra, e muitos se esquecem que muitas das atuais fazendas do Brasil, muitos dos latifúndios que existem hoje, fazendeiros aí, que são grandes produtores de soja, criadores de gado, eles tiveram essas terras, muitas das vezes herdadas de pais ou avós, que lá atrás também invadiram terras e falsificaram a título de propriedade, que mais tarde foi regularizado. Então, a situação do acesso à terra no Brasil, ele tem essas nuances que muitas das vezes aí nos esquecemos. Certo? Eu acabei mentindo para vocês. Mentindo não, porque eu fiz involuntariamente. Eu me esqueci que tinha colocado uma outra manchete. E aí essa agora sim é a última, ou penúltima, né, vai saber. Que trata aí, para que eu não termine de maneira melancólica essa explanação, ontem o nosso colega aí, Cecília, inclusive, compartilhou no nosso grupo de WhatsApp essa manchete, e aí eu decidi trazê-la aqui hoje, Mês que vem é agosto? Não, né? No outro mês, estamos em junho ainda. As Olimpíadas serão realizadas em Tóquio, e as medalhas, as 5.000 medalhas que serão distribuídas para os atletas, foram confeccionadas com material reciclado. A manchete, está ali o link dela, mas se você tiver interesse, é só digitar isso aí, Tóquio 2020 medalha, digita lá no Google, você vai achar várias reportagens que falam sobre isso. Foram reciclados a partir de aparelhos eletrônicos, viu? Foram mais de 5 milhões de celulares, alguns milhares de notebooks, enfim, aparelho eletrônico aí de diversos tipos, que foram reciclados e teve o material utilizado para produzir estas belas medalhas. A mensagem que eu deixo com isso aqui é o seguinte: é perfeitamente possível produzir hoje se aproveitando daquilo que já foi descartado. Então, não há uma necessidade tão grande de se explorar o recurso diretamente da natureza. Basta pegar aquilo que já virou sucata, vamos falar assim, que já foi rejeitado para o uso, e reciclar esses materiais. O material está aí disponível, talvez não haja ainda um interesse econômico, porque é mais barato ir lá na natureza tirar, apesar do impacto ambiental, do que reciclar aquilo que já foi descartado. E aí, para que tenhamos aí, né, uma frase motivadora, deixa essa mensagem do reverendo, do pastor Martin Luther King, que além de religioso, era também atuante aí em inúmeras causas sociais, inclusive na causa ambiental. Se soubesse que o mundo acabaria amanhã, eu ainda hoje plantaria uma árvore. E você, que agora me ouve, já plantou uma árvore? Sim ou yes? Se ainda não plantou, tá na hora, tá? Ou melhor, não tá na hora, na verdade, né? É melhor esperar o período chuvoso, esperando que lá a partir de outubro, novembro, junto com as chuvas, você tenha também essa iniciativa aí, de plantar árvore, né? Eu falo que plantar árvore, mas é para você ter um despertar de consciência ambiental se ainda não teve. Desde o plantio da árvore, passando pela reciclagem, ou pela separação, melhor, né, do lixo em casa. A maior parte daquilo que a gente produz em casa é de material passível de reciclagem. Desde o uso de menos sacolas plásticas no supermercado e por aí vai. Pessoal, é isso, tá? A mensagem que eu queria passar era essa. Espero que eu tenha conseguido me fazer compreender. E agora a gente abre aí, nos minutos finais, para eventuais perguntas, comentários. Obrigado, gente. Valeu. Isso aí, Gabriel. Obrigadão mesmo, viu? Foi ótima palestra. Muito informativa mesmo. Valeu, Cecília. Informação importante. Nós temos aqui algumas perguntas, tá? Vou fazer a leitura sequenciada para você. E nós vamos respondendo aos poucos aí. Tem alguns comentários que eu queria fazer mesmo sobre, lá no início, sobre a questão do surgimento do ser humano, né? Os Homo sapiens aí, eles realmente, até mesmo para se estabelecer como Homo sapiens, fez a própria extinção do próprio grupo do Homo, né? Ele é, com certeza, o grande destruidor de todos os Homos que existiu. Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que você estava falando lá naquela parte do parque, né, dos Estados Unidos. A Mirelle, ela pergunta assim,
Você sabe dizer por qual motivo ele é ácido? Há algo na região que favorece? Eu acho que é sobre o parque dos Estados Unidos que você está falando. Mirelle, bom, eu não sou o maior especialista na questão química, né? Mas aqueles geysers, que são aquelas fontes termais, elas existem onde? No Brasil, por exemplo, não tem nenhuma localidade onde existam geysers, fontes termais daquele tipo. Elas se formam normalmente próximo às zonas de contato de placas tectônicas, onde há, portanto, uma interação maior do material presente no núcleo terrestre com a superfície, ou com regiões próximas à superfície terrestre. E aí há uma presença muito grande no magma, nesse material que compõe o manto, dentre outros elementos químicos, de enxofre e nitrogênio, por exemplo. E aí o enxofre e o nitrogênio pode, ao reagir com o H2O, não é? A professora Luciana de Química pode me ajudar aí. Enxofre e nitrogênio, ao reagir com o H2O, brincando aqui, ao H2O, pode gerar a formação de ácidos. Ácidos sulfurosos, ácidos nitrosos. Daí a acidez da água. Então, o fato, por exemplo, do camarada ter caído na água e ter desaparecido, é porque a acidez e a alta temperatura da água literalmente cozinharam, né? Ou cozinhariam qualquer que fosse a matéria orgânica ali presente. Acho que é isso. Certinho, então. Renata Marques, ela pergunta: Gabriel, você vê alguma alternativa a curto prazo para resolvermos as questões hídricas, uma vez que nossa política agrícola é totalmente sem sustentabilidade no Cerrado? Desculpa, qual que é o nome dela, Cecília? Renata Marques. Renata Marques. Sei quem é. Olha só, a curto prazo eu não vislumbro nada que possa ser feito para resolver essa questão, a curto prazo, né? Uhum. Porque da mesma maneira que nós degradamos ao longo de décadas, a degradação, como eu disse, não começou no dia 1º de janeiro de 2019. Ela vem de muito antes disso. Seria até difícil precisar o momento exato a partir do qual ela começou. E aí reverter a situação hoje não seria simples. Mas quanto mais tardarmos a dar início à reversão desse quadro, mais sofreremos com racionamento hídrico e mais demoraremos, né, para eventualmente resolver isso mais para frente. Para não ser pessimista ao extremo, né, vamos imaginar que alguns cenários futuros aí, bons cenários podem ocorrer. Por exemplo, eu mostrei um mapa aí que mostra a quase total destruição do Cerrado, né? Aqui na nossa região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, não existia até poucos anos nenhuma unidade de conservação. A primeira unidade de conservação foi criada, se não me engano, em 2008, entre o município de Uberlândia e Araguari, que é o Parque Estadual do Pau Furado. E aí, o Parque Estadual do Pau Furado foi criado com uma medida compensatória pela construção das usinas de Capim Branco 1 e 2, barragens hidrelétricas. E aí o IBAMA, né, depois dos estudos, do licenciamento ambiental, exigiu, como medida compensatória, a criação de um parque. Aí várias propriedades rurais foram desapropriadas e criou-se o parque. Quando o parque foi criado, grande parte dele era de pastagens, ou seja, não tinha uma vegetação do cerrado preservado. Passado aí mais de 10 anos, ainda é tímida a restauração dessa vegetação, mas ela já ocorre. Ou seja, grande parte das áreas que antes eram pastagem, hoje voltaram a ter cerrado, né, uma vegetação secundária, mas é a vegetação nativa que pode, por exemplo, contribuir para a recarga do subsolo, recarga hídrica, em momentos de chuva. Então, iniciativas como essa, a criação de uma unidade de conservação, ela precisa ser mais difundida, precisamos lutar aí, enquanto sociedade, para que outros parques, né, outras unidades de conservação sejam criadas, e a fiscalização sobre as áreas de proteção ambiental nas propriedades rurais se faça valer de verdade, né? Porque, infelizmente, muitos produtores rurais, muitos, tá? Não estou dizendo que são todos, muitos ainda têm uma mentalidade muito antiga, de que é para desmatar, porque quanto mais eu desmato, mais pasto eu tenho. Só que isso, em algum momento, né, acho que o momento já chegou,
vai prejudicar a atuação econômica desse proprietário rural, por exemplo. Então, assim, eu quero ser otimista de que iniciativas podem ser feitas para reverter, não a curto prazo. Isso aí, anos, tá? Anos, décadas para a gente tentar reverter isso aí. Espero ter respondido aí a dúvida. Valeu. Gabriel Lopes Oliveira, ele pergunta, Gabriel, xará seu, é possível produzir em larga escala alimentos sem utilização de monocultura, transgenia e utilização de agrotóxicos? Boa pergunta, e qualquer que seja a resposta que eu der aqui, ela não vai ser uma resposta exata, precisa, dona da verdade, porque acho que até estudos científicos que buscam respondê-la não conseguem chegar a algum consenso. O fato é que a maior parte da monocultura no Brasil e no mundo, a maior parte dos transgênicos produzidos no Brasil e no mundo não se destinam à produção de alimento humano. A maior parte das monoculturas, vamos pegar, por exemplo, o Brasil. A maior parte da monocultura do Brasil é soja, é milho, soja, milho, o que mais? Sorgo, trigo, enfim. Se eu pensar no milho, o milho que é produzido num latifúndio, ele não é destinado ao sacolão do seu Zé, que fica na esquina. O milho produzido num latifúndio, ele é vendido para a indústria. Aí a indústria pega esse milho como matéria-prima e o beneficia. Vai transformá-lo ou em milho enlatado, que aí sim pode se transformar em alimento, ou em ração animal, por exemplo. O mesmo acontece com a soja. A maior parte da soja não vira alimento, pelo menos não diretamente. Ela vai para a indústria, como insumo, matéria-prima, para ser beneficiada e, posteriormente, virar ração, ou até mesmo alimento humano em menor quantidade, né? Se pensarmos, por exemplo, em alimentos com base em soja. Quem produz alimento, então, no Brasil e no mundo? Vou falar do Brasil aqui, que é o nosso local de fala. Quem produz alimento é o pequeno e médio produtor rural, que, de uma maneira geral, gera um impacto ambiental muito menor, porque ele atua em menor escala. Então, a alface que você compra no sacolão, boa parte do tomate, da cenoura, não é produzida pelo latifundiário. Você nunca vai chegar num grande fazendeiro, ô fazendeiro, o cara tem lá, sei lá, centenas de hectares, alqueires de terra. O que você produz? Você nunca vai ouvir como resposta alface. Eu produzo alface. Não, porque o alimento é produzido pelo pequeno ou médio produtor rural, agricultura familiar, por exemplo, que em grande parte, não a totalidade, vai ter um manejo de solo menos agressivo, vai utilizar menos agrotóxicos ou defensivo agrícola, se você assim preferir. Então, como eu disse, não quero sair com uma resposta exata, até porque eu não domino em sua totalidade o assunto. Mas eu quero levantar aqui o questionamento também e a reflexão para lembrarmos que a grande produção de alimentos é feita pelo pequeno e médio. E aí, contraditoriamente, quem mais tem apoio financeiro, por exemplo, do Estado brasileiro? Quando você vai a um banco, você não, produtor rural, qual é aquele que tem mais facilidade de obter crédito? Aquele que dá mais garantias, não é? Patrimoniais, por exemplo. E quem dá mais garantias patrimoniais? O grande produtor rural, e não o pequeno. Isso, na minha visão, é uma inversão de valores, porque a produção do alimento, que é o básico para a subsistência humana, ele é feita pelo pequeno. Então, aquele que tem menos condições de sobreviver na disputa do mercado é o que menos apoio possui. Então, eu deixo também essa reflexão aí para pensarmos. Agora, um problema sério que temos é um planeta para uma população humana que não para de crescer. Então, quanto maior for o contingente demográfico, maior será a demanda por recursos naturais, entre eles por alimento. Então, isso é um problema, né? A população não para de crescer e as terras cultiváveis são finitas. Aonde chegaremos dessa maneira, né? Quem sabe nas próximas décadas a população comece a regredir e essas questões ambientais possam ser amenizadas. Valeu, xará, Gabriel Lopes.
Ah, o Gabriel. Valeu demais. Natane Barbosa. Ainda é possível recuperar os biomas ou já era? É muito triste ver isso. Ela comenta. Olha, recuperar as condições, o equilíbrio natural não vou falar que é impossível, não, porque a natureza, ela sempre dá um jeito de equilibrar as coisas, né? Me lembrei agora, ao proferir essa frase, de uma frase que é citada lá em Jurassic Park. Jurassic Park é uma ficção científica, né? Mas tem um certo momento lá que um dos pesquisadores fala assim, não, aqui no parque a gente só reproduz dinossauros fêmeas, justamente para impedir a reprodução. Aí alguém fala assim, não, mas a natureza sempre vai dar um jeitinho de resolver as coisas. Então, simbolicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, trazer de volta as condições exatamente iguais às que tínhamos no Brasil, lá nos primórdios da formação do nosso país, né, se pensarmos no nosso país a partir de 1500, isso é impossível, até porque atingimos hoje um grau de ocupação, as próprias cidades, né, que começaram a se desenvolver a partir do litoral e mais para frente foram interiorizando, elas hoje são muitas delas, né, enormes cidades que ocupam manchas gigantescas, a própria atividade agrícola e pecuária, extremamente necessária para a subsistência humana hoje, impossibilita que regressemos às condições naturais dos biomas. Mas é possível amenizar quadros de degradação. Eu dei o exemplo há instantes do parque estadual criado aqui, entre Uberlândia e Araguari. Ou seja, o fato de termos criado um parque estadual, uma unidade de conservação, protegida por lei, aos poucos vem permitindo que haja uma restauração da vegetação nativa daquele lugar. É uma vegetação secundária, existem inúmeras plantas invasoras, principalmente a braquiária utilizada na pastagem, né, que é uma espécie exótica ao Brasil, está muito presente aqui no Parque do Pau Furado, mas ele é um exemplo de que é possível sim fazer muita coisa para amenizar o quadro de degradação. Só falando aí de biomas, rapidinho, dos 6 biomas do Brasil, os 2 mais devastados são, muita gente se esquece disso, né? A Mata Atlântica, em primeiro lugar, e depois o Cerrado. A floresta amazônica, muita gente pensa que a Amazônia, porque é muito falada, citada nos jornais, é o bioma mais destruído. Não é, pelo menos não percentualmente falando. Da floresta original, a maior parte dos números apontam que ainda existe de pé cerca de 70% a 80% da floresta original. Ou seja, aproximadamente 20% já era. 20% é um percentual pequeno se comparado à destruição dos outros biomas. Mata Atlântica tem 7% talvez, Cerrado talvez uns 15%. A Amazônia ainda tem 80%, só que a Amazônia é o maior, né? Se você pegar em números absolutos, o que esses 20% representam em área total, em quilômetros quadrados, por exemplo, é algo assustador. A floresta amazônica originalmente cobria quase que todo o território do Brasil. Só esse adendo aí, Cecílio. Fechou, então. O Muniz, sabemos que parte dos representantes da Câmara e do Congresso são latifundiários. Existe saída política para o Brasil? Ou vamos, ano após ano, no Dia do Meio Ambiente, vir lamentar os problemas? Então, Muniz, eu queria, em relação a essa pergunta especificamente, ser mais otimista, né? Mas os fatos, infelizmente, não me deixam ter um grande otimismo. Você falou aí da nossa representação política, né? Por exemplo, os 2 projetos de lei que eu citei na minha fala, em relação ao licenciamento ambiental, em relação a... Qual que foi o outro? Regularização de terras griladas. Eles são capitaneados em Brasília pela chamada bancada ruralista. Não vou me lembrar de cor agora, mas dos mais de 500 deputados, por exemplo, que existem em Brasília, mais de 200 fazem parte da bancada ruralista, ou seja, representam interesses, principalmente dos grandes produtores rurais. Tudo bem, foram eleitos democraticamente, né, estão ocupando um cargo porque os eleitores assim desejaram. Mas vamos refletir, quantos são os deputados que representam a causa ambiental? Quantos são os deputados que representam os interesses dos pequenos produtores rurais? Produção familiar, aquela que põe alimento na nossa mesa. São poucos, né? E por que são poucos?
Porque o sistema eleitoral do Brasil, da forma como hoje está colocado, ele acaba, por uma série de fatores, dando uma possibilidade maior de ser eleito para nos representar quem? Esses que estão aliados ao grande poder econômico. Essa é a lógica. Quem vai ter mais voto? Aquele que aparece mais. Quem aparece mais? Aquele que tem mais condições financeiras de se apresentar para um potencial eleitor. Há alguns anos, Muniz, teve aí a proibição do financiamento privado de eleições, né? Ou seja, empresas passaram a ficar proibidas de financiar qualquer que fosse o candidato. Parece que não adiantou, né? Porque na última eleição de 2008 já havia essa proibição. Mas os mesmos grupos econômicos passaram ou continuaram, mantiveram a mesma representatividade nas câmaras, seja na Câmara dos Deputados ou seja no Senado. Então, o atual cenário não me deixa ser otimista. Precisa mudar esse sistema eleitoral do Brasil. Fazer o quê? Boa pergunta, cara. Não sei também não. Lamentavelmente. É isso, sim. E, por fim, a última, né? A gente já encerrando. Marcelo Vitor Chaves. Ouvi um comentário que dizia, abre aspas, a alta do dólar e instabilidades econômicas aquecem o setor madeireiro quando se trata de exportações, fecha aspas. Seria um motivo para a situação atual econômica e ambiental? Vou repetir a frase só para... Pode. A alta do dólar e instabilidades econômicas aquecem o setor madeireiro quando se trata de exportações. Seria um motivo para a situação atual econômica e ambiental? Grande Marcelo. Marcelo foi meu aluno no IFMG Pambuí. Sempre muito dedicado, sempre muito atencioso. Valeu, Marcelo, pela audiência e pela participação. Olha só, a explicação para a atual situação econômica, como você colocou na pergunta, ela tem inúmeras causas, então não vou me ater a ela especificamente, né? Porque senão, fôssemos falar aqui tudo que tem gerado o atual cenário econômico do Brasil, eu entendo que isso seja muito amplo. Mas focando aí mais na questão ambiental, de fato, a alta do dólar torna a nossa madeira ainda mais atrativa no exterior. E aí é simples entender por quê. Se o dólar está em alta, quando nós falamos que ele está em alta, é porque nós tomamos como referência o quê? A nossa moeda, o real. Então, o real desvalorizado faz com que a nossa madeira, seja aquela legal ou ilegal, chegue mais barata no exterior. Então, chegando mais barata, isso acaba gerando uma demanda maior daquele que é interessado em adquiri-la. Isso é próprio do capitalismo. O que será mais consumido? Aquilo que, ao ser demandado, tem um valor de compra menor. Então, a madeira chegando mais barata será mais facilmente vendida, o que pode ajudar a entender, sim, esse aumento significativo do desmatamento da Amazônia, que eu mostrei em uma das manchetes. Então, a Amazônia brasileira, nos últimos 10 anos, apresenta atualmente um dos mais elevados índices de desmatamento. A causa, com certeza, está relacionada à alta do dólar. Eu citei o atual ministro, Ricardo Salles, e uma das denúncias contra ele, uma das várias, né? Teve a que foi apresentada pelo delegado, mas uma outra veio dos Estados Unidos da América. Chegou nos Estados Unidos no ano passado, tá? Um carregamento de madeira. Chegou lá uma embarcação, não sei se uma ou mais de uma, com várias toras de madeira. E aí os Estados Unidos têm lá o IBAMA deles, né? O órgão ambiental deles, que não sei qual é o nome, ou a sigla. O fato é que o órgão ambiental identificou que era uma madeira que não tinha documentação. Ou seja, ela não tinha uma autorização de exportação por parte do Brasil. Toda madeira que é exportada, ela precisa de autorização do país exportador. Tá aqui, ó. Eu, Brasil, autorizo a exportação dessa madeira. Chegou lá, não tinha autorização. Aí as autoridades dos Estados Unidos contactaram, primeiramente, a embaixada do Brasil lá, que remeteu a denúncia aqui para a Polícia Federal do Brasil. E aí, baseado nessa primeira denúncia, o delegado Salles também acabou reunindo outras provas, delegado Salles não, Saraiva, e fez a denúncia no STF contra o ministro Ricardo Salles. E o mais triste é que muitas das árvores que lá chegavam eram madeiras de espécies nobres, logicamente, né? Árvores aí, algumas com centenas de anos,
ou seja, árvores que levaram séculos para atingir aquele porte, aquela robustez de tronco, desmatada em poucos minutos e sendo vendida a preço de compensado, a preço aí de madeira de reflorestamento, que tem um valor comercial muito menor. Então, a madeira que normalmente a gente utiliza para produzir móveis, por exemplo, você vai lá numa loja qualquer de eletrodoméstico comprar um guarda-roupa, enfim, normalmente esses móveis são produzidos com madeira de reflorestamento, que o nome pode até parecer interessante, né? Reflorestamento, ou reflorestando. Só que de floresta não tem nada, porque são plantios de pinos ou eucalipto, que na verdade cria um grande deserto verde. É um espaço ali em que se cultiva árvore, mas a diversidade biológica é mínima, porque praticamente tem uma espécie só, que é o eucalipto ou pino. Então essa normalmente é a madeira que se utiliza para produzir móveis, né, em larga escala. É uma madeira comercialmente muito mais barata do que essa madeira de lei que estava sendo vendida para os Estados Unidos ilegalmente. Então a nossa situação de moeda atual, desvalorizada frente ao dólar em alta, potencializa, sim, a problemática ambiental do Brasil hoje. Cecílio. Então é isso. Gostaria de saber se a Mari gostaria de falar mais alguma coisa, finalizar com ela. Cecílio, tá tranquilo por aqui, pode já. Então, nós agradecemos a participação de todos. Gabriel, muito obrigado pela sua palestra, foi muito bom as respostas também. Agradecemos a todos que ficaram e convidamos vocês para assistirem ou compartilhar ou assistirem novamente, ou passar para quem vocês queiram, para poder difundir mais esse conhecimento que foi abordado hoje. E é isso. Finalizamos aqui a Semana do Meio Ambiente, a Mostra dos Saberes, e o Instituto Federal também agradece a todos que participaram, os professores e tudo mais. Isso aí. Valeu, pessoal. Abraço. Abração.